Oi, eu me chamo Vitória Leda e sou nutricionista. O vídeo de hoje tá bem mesclado. Vai ser uma mistura de o que tem nesse alimento com o quadro Cozinhando com a Nutri. Por quê? Eu recebi um produto super interessante, que é uma massa para bolo que se diz ser zero açúcares. Então, o que eu vou fazer aqui? Ao mesmo tempo que a gente vai analisar essa massa para bolo, ver se ele realmente é sem açúcar, se realmente é uma boa opção para quem tem diabetes, né? Se ele realmente vai ter menos carboidratos do que um bolo tradicional, por exemplo. Também vou mostrar aqui fazendo a receita. Então, tá super interessante. Vamos começar analisando essa massa para bolo. A massa para bolo é essa daqui, sabor churros. E ela já promete ali ser zero açúcares. Uma coisa que a gente já observa de cara é que ela tem este selinho aqui, que é o selinho da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. Uma das primeiras coisas que eu olho, que eu sempre indico, é ver se tem esse selinho. Querendo ou não, é só de ter esse selinho, a gente já sabe que a associação analisou e viu que, é um alimento de confiança. E a gente encontra muitos produtos no mercado que se dizem ser diet, zero açúcares, que não chega nem perto de ter esse selinho. Então, se você não sabe analisar muito bem a lista de ingredientes, as tabelas nutricionais, até você aprender melhor sobre como analisar essas tabelas, que inclusive eu já ensinei por aqui, eu sempre dou dicas de como analisar essas tabelas nutricionais, mas se você ainda não sabe muito bem, ver se tem esse selinho é excelente, porque aí você já sabe que, pelo menos tem ali o selinho de confiança. E às vezes, da mesma marca, a gente encontra produtos que têm o selinho e produtos que não têm esse selinho. Então a gente sempre tem que analisar o produto em si e não a marca. Vale ressaltar isso também. Vamos analisar a sua lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Depois vem o amido de milho. Depois vem a maltodextrina. Maltodextrina, querendo ou não, é um açúcar também. Mas aí a gente tem que analisar quanto de maltodextrina que vai ter nesse produto. Porque se tem ali o selinho, provavelmente não é em grandes quantidades. Então ele ainda vai ter menos açúcares do que os bolos tradicionais. A gente tem sempre que analisar a lista de ingredientes. Aí a gente vê que tem o cacau em pó, que tem a canela. Por ele ser sabor churros, o gosto de canela desse sabor eu achei bem presente. Mas eu achei gostoso. Tem outros sabores também na mesma marca, de chocolate, de baunilha, eu acho que eu já vi também. Querendo ou não, a gente vê que a lista de ingredientes dele é extensa. Mas esses produtos de massas de bolos geralmente tem uma lista extensa, porque a gente utiliza poucos ingredientes, A massa do bolo ali e adiciona só os ovos e a água, por exemplo. Então, a gente tem que saber organizar e ver ali no mercado qual que é a melhor opção de massa de bolo, qual que vai nos proporcionar menos carboidratos, qual que vai ter menos aditivos. Mas é claro, gente, que entre uma massa de bolo ali que a gente já encontra pronta e um bolo feito em casa, 100% assim, você adicionando os ingredientes, o bolo que você fez em casa vai ser uma melhor opção. Inclusive, eu já ensinei aqui a fazer um bolo de chocolate zero açúcares, que tem bem menos carboidratos do que bolos tradicionais. Vou deixar aqui no card. E ele é feito completamente com ingredientes ali que a gente encontra, no mercado, em lojas de produtos naturais. Então é claro que entre a massa pronta e o bolo feito em casa, o bolo 100% feito em casa é bem melhor. É porque a gente tem controle do que a gente está colocando. Mas eu sei que às vezes a gente busca por praticidade. A gente busca por alguma coisa que é mais rápida de fazer. Querendo ou não, essas massas prontas são mais rápidas ali o preparo. Então a gente tem que ver aí a melhor opção, principalmente a gente que tem diabetes. Vamos analisar a sua tabela nutricional. Olha, carboidrato, ele diz ali que tem 37 em 100 gramas do produto.
né? E em 33 tem 22 gramas de carboidrato, que seriam 3 colheres de sopa. Mas é claro que a gente tem que calcular a quantidade que a gente vai utilizar. E a gente vai utilizar o quê? O pacotinho inteiro. No pacotinho inteiro, a gente tem 150 gramas do produto. Mas calma que eu calculei para você quanto de carboidrato que vai ter nessas 150 gramas. Nas 150 gramas, a gente vai ter 55,5 gramas de carboidratos. E assim, a gente utiliza a massa do bolo e a gente vê até ali, né? Como eu vou mostrando aqui para você. A gente adiciona a massa do bolo, adiciona 2 ovos e 50 ml de água. Ou seja, de carboidratos do bolo inteiro vai ser apenas ali o da massa, já que os ovos não têm carboidratos e a água também não tem carboidratos. Agora, qual a dica que eu dou? Ele não é muito doce. Para quem gosta do bolo um pouco mais adocicado, você pode adicionar adoçante, né? Porque aí não vai acrescentar carboidratos nessa receita, né? Pode adicionar o xilitol, por exemplo, para ficar uma receita ali um pouquinho mais adocicada. Porque ele realmente não é um bolo muito doce, não é aquele tipo de bolo que tem muito doce, que a gente sente ali o gostinho do doce mais presente. Não. Então, se você gosta de um bolo um pouquinho mais doce, você pode adicionar um pouquinho mais de adoçante, que não vai alterar a quantidade de carboidratos. Então, é só misturar, misturou os ovos, misturou a água, a massa. Você pode adicionar um pouquinho mais de fermento, se você quiser que ele cresça um pouquinho mais. Não manda utilizar fermento, mas eu gosto daqueles bolos bem fofinhos. Acabei não adicionando, mas eu acho que eu deveria ter adicionado o fermento para ele ficar um pouquinho mais fofo. E aí, gente, é só bater na batedeira por aproximadamente 5 a 8 minutos, como manda ali no pacotinho do produto. E aí pronto, é só levar ao forno a 150 graus Celsius, até você ver que dourou, né? Uns 30, 40, 50 minutos no máximo. E o bolo fica assim. Eu adorei esse sabor de churros. Eu gosto de canela, eu gosto de churros. Então achei o sabor muito gostoso. Como eu falei, se você adicionar um pouquinho de fermento em pó, ele vai ficar mais fofinho. Eu senti falta disso, que ele ficasse um pouquinho mais fofo. E também, se você gosta de bolos um pouco mais adocicados, adiciona o adoçante, que dá super certo. E não vai acrescentar ali em carboidratos. Então, assim, os carboidratos dessa receita são apenas 55,5 gramas de carboidratos do pacotinho inteiro ali da massa pronta. Se a gente parte esse bolo em 10 pedaços, vai ser um pedaço de bolo que vai ter apenas 5,55 gramas de carboidratos. Então, assim, é bem baixo em carboidratos. Isso facilita muito no nosso dia a dia. Produtos que são mais baixos em carboidratos vão amenizar esse pico de glicemia que dá após a gente consumir. Um pedaço de bolo tradicional não chega nem perto de ter apenas 5 gramas de carboidratos. Muito pelo contrário, é bem mais do que isso. Então, para a correria, essa massa de bolo seria interessante, mas é como eu falei, um bolo feito ali por você, você montando o seu bolo, colocando os ingredientes, sabendo o que você está colocando, é uma melhor opção, que eu já ensinei aqui. Inclusive, o bolo que eu fiz a receita, que eu falei pra vocês, eu fiz um vídeo também ensinando como contar os carboidratos do bolo, porque aí você já consegue até ter uma ideia de como que conta os carboidratos de uma receita que você vai fazer, por exemplo. Isso pra gente que tem diabetes, principalmente tipo 1, né, que faz contagem de carboidratos, é assim, essencial. É essencial para o nosso controle glicêmico, para a gente saber quanto de carboidrato que a gente está consumindo e assim saber quanto de insulina aplicar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça. Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo docinho que você sabe que tem diabetes, que é interessante ali mostrar esse produto para sua avó, por exemplo, que tem diabetes e ama bolos. Ter ali uma opção de bolo que vai ter menos carboidratos é super interessante, porque ela vai conseguir comer o bolinho que ela tanto ama, mas sem ter esse impacto glicêmico. E como eu falei, tem outros sabores também. Eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau!